Bem, vou gravar aí porque depois, quem tiver alguma dúvida, pode dar uma olhada, tá? Porque eu sempre posto a gravação para que vocês possam acompanhar ou tirar alguma dúvida. Desse primeiro exercício que eu passei para vocês, na verdade, o primeiro, correspondente à aula 1 e 2, foi o trabalho, e da terceira semana foi esse exercício. Então, diz o seguinte: a principal característica de uma solução é. Então, qual é a principal característica de uma solução? É ser sempre uma mistura homogênea, possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida, ser um sistema com mais de uma fase, ou seja, ser uma mistura heterogênea, ser homogêneo ou heterogênea, dependendo das condições, ou ser uma substância pura em um único estado físico. Qual é a principal característica de uma solução dessas que eu apresentei? Vocês responderam que alternativa? Eu acho que é ser sempre uma mistura homogênea. Perfeito, é isso mesmo, a alternativa letra A. Obrigatoriamente, a característica principal de uma solução é ser sempre uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea é uma solução? Não. Mas toda solução, obrigatoriamente, é uma mistura homogênea. Então, a resposta aí dessa primeira questão é a alternativa letra A. Segunda, diz assim: assinale a alternativa que contém exemplos de solução. Sólido, líquido, gasoso, não importa. Mas só solução. A letra A, água de torneira, mar e granito. Tudo é solução, sim ou não? Não, Não, granito não é solução. Granito é uma mistura heterogênea, tá certo? É formado por quartzo, feldespato e mica. Letra B, granito, mistura de água e óleo e ar. Tudo isso é solução? não, Não, nem granito, que eu acabei de falar, e nem água e óleo é uma solução. Isso é uma mistura heterogênea. Letra C, petróleo no mar, granito e água destilada. É solução? não. Não. Água no mar vai ter duas fases, né? A gente vai ver que o petróleo no mar ele vai estar boiando uma parte da funda. Não é, a gente consegue visualizar. E granito eu já falei várias vezes que não é, tá? Letra D, água pura, gás nitrogênio e ouro puro. Isso é solução? Não, Por que não, Mariana Aparecida? Fala porque para mim. eu acho que não. Porque o gás nitrogênio não é uma solução, não é uma mistura, é uma substância pura, certo? Então não é uma solução. Para ter uma solução tem que ser mistura de duas ou mais substâncias, mas que contém apenas uma única fase. Então não, nem água pura e nem gás nitrogênio. Então a alternativa correta vai ser letra A letra E, é. que é água, ar. O ar é uma solução gasosa. A água da torneira tem água e sais minerais. E o ouro 18 quilates também é uma solução sólida. Alguma pergunta? Não, Não. Vamos para outra. Uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais fases, não importando seu estado físico. Quando algum dos componentes da solução encontra-se dissolvido, além do seu limite de dissolução, diz-se que a solução está supersaturada em relação àquele componente. Uma garrafa de refrigerante contém uma solução que geralmente é constituída por água, sacarose, que é açúcar, acidulante, que é o ácido fósforo, um corante, um aromatizante, dióxido de carbono dissolvido sob pressão, que são justamente as bolinhas, né? Que a gente vê no refrigerante. Cadê? Considerando as informações acima e o seu conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar que no refrigerante o componente mais abundante é o solvente, ou seja, água. É verdadeiro ou falso? tal. Ou Aparecida, se a maior parte não é água, é o quê? Sei lá, professor. É água, menino, é água. O refrigerante apresenta pH menor que 7, ou seja, o refrigerante ele é ácido, verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Verdadeiro. Porque quem tem gastrite, por exemplo, que é excesso é uma ferida, né? São feridas, tem um pH muito ácido no estômago, não pode beber refrigerante, porque senão piora. Não pode tomar suco de limão, não pode tomar nada ácido, tá certo? Então, a 2 também está correto. A agitação do refrigerante provoca a saída do componente que encontra-se dissolvido além do seu limite de solução. Isso está certo ou está errado? Quando a gente agita o refrigerante, o componente que está lá supersaturado, ele, ele vai sair quando a gente abre o refrigerante? Verdadeiro ou falso? Falso. Ó, quando algum componente da solução encontra-se dissolvido além do seu limite, disse que a solução é supersaturada. Então, o que é que tem além do seu limite? O que é que a gente tem dentro do refrigerante além do limite? O que é que quando a gente abre, sai? Gás. O gás. Então, o número 4 também está correto. Ao final do processo de evaporação do refrigerante, não há resíduo sólido. Se eu pegar a Coca-Cola, começar a aquecer, começar a aquecer, botar no fogo, quando a gente coloca no final, que evapora, não sobra nada do refrigerante, é verdadeiro ou falso? Sal. O que é que sobra, Aparecida? O, Água. o não, a água vai ser evaporada. O que é que o refrigerante tem em excesso? Açúcar. Exatamente, Willis. Tem açúcar. Então vai sobrar no final açúcar, com certeza. Agora, se for diet, dizem que não sobra açúcar porque não tem açúcar. O refrigerante é todo evaporado, tá certo? Existe até um experimento na internet que mostra isso aí. Eu nunca fiz, por isso que eu não posso afirmar. Mas no final sobra sim. Se for refrigerante normal, forma sim. Sobra sim, que é o açúcar, o excesso de açúcar. Um xarope, que se a gente continuar evaporando, ele vai ficando cristalizado, né? Açúcar puro, puro. Então, quem tem problema de diabetes, por exemplo, não pode nem ver refrigerante, nem sonhar com refrigerante. Poxa, para meu pai tomar direto. Pois diga a seu pai que ele precisa se cuidar, porque ele, É olha, por isso que ele só vai no hospital com a diabetes bem alta. exatamente. É melhor ele tomar suco do que refrigerante. Refrigerante é a mesma coisa dele estar consumindo uma quantidade de açúcar. Aí, por exemplo, ele não toma café com açúcar, ele não come doce. Digamos que na casa dele Oxe, ele tudo. come uma lata de doce de uma vez só. Ah, então teu pai está querendo se arrebentar. Diga a ele que não faço não, pelo amor de Deus. O outro. A elevação da temperatura geralmente provoca a diminuição da solubilidade dos solutos gasosos. O que é que está dizendo isso aí? Se o refrigerante gelado e o refrigerante quente. Se eu agitar os dois e abrir, quem é que vai ter mais pressão para sair mais rápido? Quando você pega um refrigerante gelado, agita e entrega a pessoa para abrir. Vocês nunca fizeram isso não, né? Vocês são pessoas boas, graças a Não. Deus. Se pega um refrigerante quente, agitar assim, aí abre tu, aí quando o cara vai abrir, o que é que acontece? Vai derramar tudo. Vai derramar tudo, exatamente. Tá certo? Por quê? Porque quanto maior a temperatura, mais o gás carbono ele tem a tendência de sair. Então, na verdade, essa terceira questão, todas estão corretas, certo? Todas estão corretas. Laísa, tu respondeu, tu entrou agora e tu respondeu a chamada. Laísa, né? Não é Laísa Barbosa? Eliza, né? Eliza, não. É Laísa. Toda vez eu me confundo. Pronto, coloquei a presença em Laísa. Chegando no final, né, Laísa? Então, só para receber a chamada. Pode Ela já não. saiu, professor. Ela já saiu?
Nossa, eu vou botar falta nela de novo. Acho que ele entrou só para matar a saudade de você. Pronto. Outra, a gente ainda tem um minutinho, né? Vamos corrigir o outro. Se solução é uma mistura homogênea formada pela adição de um soluto em um solvente. Trata-se de uma mistura homogênea porque o soluto dissolve-se no solvente, não sendo possível visualizá-lo, principalmente porque as partículas do soluto são muito pequenas, né, na ordem de 1 nanômetro. A partir das informações fornecidas, responda: qual seria a forma mais apropriada para você separar o soluto do solvente numa solução? Você iria fazer por filtração, centrifugação, decantação, sedimentação fracionada ou destilação? Destilação? Exatamente. Varia, parecida. É isso aqui, destilação. Ok? É o processo que separa substâncias que são homogêneas. Tá? Ó, faltaram corrigir essas outras aqui, tá bom? Mas dá para esperar um pouquinho, pessoal, e a gente concluir, Dá, professor. tá? Então vamos. Já tô A com sono, professor. Oi? Eu já tô com sono. Não, mas acorda aí, Maria Aparecida, acorda, pelo amor de Deus, vamos embora. A popular maionese caseira é formada por mistura de óleo, limão e gema de ovo. Esse último componente tem a função de estabilizar a referida mistura. A mistura que a gente conversou é o quê? É uma solução concentrada, uma solução diluída, uma dispersão coloidal tipo gel, uma emulsão ou um gel que sofreu uma peptização. Vocês acham que maionese pode ser classificado como o quê? Uma dispensão coloidal do tipo emulsão. Emulsão, exatamente. É um tipo emulsão, certo? Outro que é tipo emulsão, a gente pode caracterizar também como sorvete é uma emulsão, tá certo? Outro, que mais? Chantilly é uma emulsão, tá? Próximo. Qual das misturas abaixo é uma dispersão coloidal? A gente conversou sobre isso lá nas primeiras aulas. O soro, ácido muriático, leite pasteurizado, água sanitária ou álcool hidratado. Qual desses vocês acham que é uma emulsão? Leite pasteurizado. Se você parar para pensar e lembrar de leite pasteurizado, você vê que ele é mais cremoso, né? Soro fisiológico, ácido muriático, água sanitária, álcool, é mais liquefeito. E se você pensar no leite pasteurizado, ele tem uma cremosidade. É pouquinho, mas tem, certo? Porque o leite pasteurizado ele ainda tem gordura. É diferente do leite desnatado. Se fosse leite desnatado, não. Não seria uma dispersão, não, tá? Então a alternativa correta é a letra C, leite pasteurizado. A sétima questão. Em uma solução saturada, temos o quê? Pouco soluto em relação ao solvente? Não. Isso era insaturada. Quantidade de soluto e solvente equivalentes? Não. Não é obrigado ter quantidade aqui, a mesma quantidade. Proporção soluto-solvente igual à unidade? Também não. A quantidade máxima de soluto dissolvida, sendo estável na presença do soluto não dissolvido, isso é a definição justamente de solução saturada, certo? Então a resposta correta é a letra D. Oitava. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente, ou seja, em água, pegar sal e misturar em água, e por qualquer perturbação, uma parte desse sal se deposita no fundo do recipiente, a gente tem o quê? Saturada com corpo de fundo, Sim. supersaturada com corpo de fundo, insaturada
Saturada sem corpo de fundo ou saturada sem corpo ou supersaturada Letra sem corpo de fundo? Letra Alternativa correta, letra A. A. A, saturado com corpo de fundo. Para ser supersaturado, você tem que ter uma solução saturada com corpo de fundo. Você aquece para dissolver todo o sólido que ainda resta. Depois deixa resfriar. E quando resfria, você balança, mexe, joga mais sal dentro. Isso é uma recristalização. A recristalização é justamente o fato de ser a partir de uma solução supersaturada. Nona, escolha a substância preferível para limpar tecido sujo de graxa. Você limpa com o quê? Com gasolina, vinagre, álcool Gasolina. ou água? Gasolina. 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 Gasolina, porque tem que ser apolar com apolar. Vinagre, etanol e água não faz nada, faz uma lambança, não limpa não. Então a resposta correta vai ser gasolina. É tanto que eu não sei se vocês já viram isso aí. O pessoal que trabalha em oficina, que fica com a mão cheia de graxa, primeiro ele passa gasolina para retirar a graxa, o excesso, aí depois é que passa detergente ou sabão para poder limpar. Porque senão não remove a graxa. Fica encebada a mão o tempo todinho. Certo? Ó, vocês fizeram essa pesquisazinha aqui que eu passei? Eu fiz. Pronto. O que é uma dispersão? A dispersão é justamente uma mistura homogênea. E pode ser colóide, pode ser uma solução, tá certo? Ou um outro tipo de dispersão. Como as dispersões são classificadas, né? Aí eu já disse. É justamente os colóides, soluções e tem a outra terceira que eu não me lembro. O que são soluções? São misturas homogêneas, né? Tem uma só fase, onde o tamanho da partícula é muito pequena, não dá para se ver a olho nu, tá certo? O que é soluto e solvente? Soluto é a quantidade de material em menor quantidade, né? É a parte da mistura que está em menor quantidade. E o solvente é que está em maior quantidade. Em que tipo de solvente uma substância polar se dissolve? Uma substância polar se dissolve em um solvente polar. Uma substância apolar se dissolve em um solvente apolar. E foi justamente essa questão da graxa aí, da gasolina. O que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que a gente vai dissolver no solvente sem ter excesso, sem ter precipitado. O que é curva de solubilidade? É a curva traçada a partir do coeficiente de solubilidade, onde a gente encontra o quê? Onde a gente encontra com o aumento de temperatura ou com a diminuição de temperatura, a gente observa o aumento do coeficiente de solubilidade. Quanto maior a temperatura, para algumas substâncias, mais soluto eu consigo dissolver. Aí tem algumas exceções, e quanto menor a temperatura, mais eu consigo dissolver. São exceções, tá? Geralmente é com aumento de temperatura. E o último, o que ocorre com a dissolução de um gás em um líquido, se elevarmos a pressão e se elevarmos a temperatura. Se elevar a pressão, o que é que acontece? Fica líquido, né? Quanto maior a pressão, lá pressurizada, ele vai conseguir colocar o gás dentro do líquido, pressurizado, certo? Se eu aumentar a pressão, ele vai pressurizar mais, certo? Se eu elevar a temperatura, o que é que acontece? Esse líquido, essa substância que ficou líquida, ela vai se transformar em gás novamente, tá? Então, com isso, nós encerramos aí a nossa correção, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa?